Tela azul. Canto superior à direita, Secretaria de Educação e Esporte, Brasão de Pernambuco, Governo do Estado de Pernambuco. Mais trabalho, mais futuro. Em instantes, ensino médio, segundo ano, física, aula 8, professor Alexandre Nogueira. Governo de Pernambuco, segundo ano, ensino médio. Boa tarde, povo de Deus do segundo ano. Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de física de calorimetria. Especificamente falar sobre fluxo de calor, lei de Fourier. Vamos embora, que Deus ajuda a quem estuda. E quem não estuda, ele tem misericórdia da alma. Vamos lá, meu povo. A primeira lei de Fourier, que nós vimos na aula passada, é essa aí que está enunciada, a lei de Fourier. O físico, aí é uma fórmula, onde o φ representa o fluxo, K é uma constante, A é a área, delta, θ é a variação de temperatura e E é a espessura, em que K é o coeficiente de condutibilidade térmica do material. Deixa eu explicar um pouquinho o que é que significa fluxo de calor. O fluxo de calor, ele é proporcional à quantidade de calor e é inversamente proporcional ao tempo. Só que o fluxo de calor depende do material. Cada material conduz mais ou menos calor. Talvez o alumínio conduza calor diferente que a madeira. Então o fluxo também depende do K, da constante. O fluxo é proporcional à área. Então o fluxo de calor está na razão direta da área, direta do coeficiente, direta da temperatura e inversa da espessura. Quer dizer, quanto maior for a espessura, quanto maior for o comprimento, maior é o fluxo. Então o fluxo de calor basicamente é isso. Paredes externas. Vamos agora, gente, exercitar. Bom, vamos exercitar. Uma extremidade de uma barra de alumínio está em contato com vapor de água em ebulição, sob pressão normal de 100 graus Celsius. A outra extremidade está em contato com o gelo em fusão, sob a pressão normal de 0 graus Celsius. Tu percebe que no enunciado um está na temperatura 100 e o outro na temperatura 0. Então haverá passagem de quê? Calor. A barra tem comprimento de 100 centímetros e a área da seção reta é de 5 centímetros quadrados. A barra está envolvida por um sistema isolante, de modo que é desprezível o calor perdido pela superfície lateral. Sendo K a constante, determine. Então vejamos a primeira pergunta, o fluxo de calor. Na letra A, ele está querendo saber qual é o valor do fluxo de calor. Só que o fluxo de calor, como nós vimos, lei de Fourier, é K vezes a área, variação de temperatura sobre a espessura. Isso aqui é a fórmula geral do fluxo. Recapitulemos. O fluxo de calor depende da constante, área, temperatura e espessura. Pessoal, isso aqui é uma fórmula. O K é a constante que ele deu. 0,5 em notação científica, 5 vezes 10 elevado a menos 1 vezes a área, 5 centímetros quadrados. Então a área, 5. A temperatura, gente, variou quanto? Um estava em 100, o outro estava em 0, então a temperatura variou 100. No estilo, 100 é 10 elevado à segunda. Isso tudo dividido pela espessura. E a espessura que ele falou, é que a barra tem um comprimento de 100 centímetros. 100 centímetros, 10 elevado à segunda. Vejamos, recapitulemos. K
presente 5 vezes 10 menos 1. Área, presente 5. Delta, teta, 100, notação. E a espessura 100. Então você tem numerador e denominador. Vamos simplificar. 10 ao quadrado no numerador, com 10 ao quadrado no denominador, eu cortei. Gente, 5 vezes 5 dá 25. Vezes 10 é menos 1, dá 2,5 calorias por segundo. Esse é o fluxo. Então, na letra A, ele pediu, determine quem é o fluxo de calor. O fluxo de calor representa que a cada segundo tem 2,5 calorias. Já na letra B, a pergunta é, a quantidade de calor que atravessa no tempo de 6 minutos. Olha, primeiro o intervalo de tempo tem que passar para segundo, gente. 6 minutos. 6 minutos equivalem a 300 segundos, porque cada um minuto tem quantos segundos? 60. Então, 6 minutos, 6 vezes 6, 360. Olha, 6 minutos é 6 vezes 60, 360. Aí ele quer saber a quantidade de calor. A quantidade de calor é você pegar o fluxo e multiplicar pelo intervalo de tempo. O fluxo foi 2,5 e o intervalo de tempo 360. Gente, 2,5 vezes 360, 900 calorias. Você determinou na letra A quanto foi o fluxo e na letra B a quantidade de calor. Muito bem, vamos adiante. Vamos observar uma outra questão que vai falar em fluxo de maneira mais aberta, de maneira mais geral. Veja como é fácil. Questão 2. O gráfico mostra a variação de temperatura em função do tempo. Então, tens um gráfico que é a temperatura com o tempo. Bom, de uma certa massa de água que está sendo aquecida por uma fonte de calor, cuja potência ou fluxo, então ele está dizendo que o fluxo, gente, de calor ou potência vale 35 calorias por segundo. Então, ele já forneceu para o aluno qual é o fluxo de calor. 35 calorias por segundo. Supondo que todo o calor gerado pela fonte seja absorvido pela água, calcule a massa da água. Então, ele pede, qual é a massa da água. A massa da água. Vamos lá, vamos olhar no gráfico, gente. Olhando o gráfico, nós temos duas grandezas. A temperatura dada em Celsius e o tempo dado em segundos. Vamos observar o tempo. O tempo variou de 0 até 10 segundos. Se a cada segundo tu tem 35 calorias, então em 10 segundos tu tem de calor que 350 calorias. Você calculou aqui a quantidade de calor. Sabe-se que o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius. E sabe-se também que a temperatura variou quanto, abençoado? De 25 para 30 aumentou 5 graus Celsius. Então você percebeu que o calor é 350. Você percebeu que o calor da água vale 1. E a temperatura variou 5. E ele pediu, determine a massa. Então você vai naquela expressão que você já aprendeu do calor sensível. Do calor sensível, que é que macete, e você vai calcular o valor da massa. Então, para você calcular, bem, o valor da massa, passa a fração, vamos lá, que é a quantidade de calor, 350.
dividido pela massa, ou pelo calor específico, que é 1, e a variação de temperatura, que foi 5. Vamos recapitular? Massa é o calor, dividido pelo calor específico, variação da temperatura. Ô, pessoal, 350, vamos dividir por 5. Se fosse 35 por 5 era 7, mas como é 350, essa massa de água vai ser igual a 70 gramas. Perceba que nós utilizamos a ideia, gente, de fluxo, porque a ideia de fluxo é para você perceber que a potência é constante. A cada segundo são 35 calorias. Então, em 10 segundos, são 350. Observação do gráfico. Vamos exercitar agora, aplicando os conhecimentos de quantidade de calor latente e quantidade de calor sensível, que provocam efeitos diferentes, visto que calor é energia térmica em trânsito. Vamos para a terceira questão, meu povo. O gráfico abaixo representa a variação da temperatura em função do tempo para um sistema constituído inicialmente de um cubo de gelo de 1 quilo. Se o cubo de gelo tem 1 quilo, tu anota logo que a massa do gelo, 1 quilo, corresponde a 1000 gramas. Cada quilo tem 1000 gramas. Então, a massa de gelo, que corresponde a 1 quilo, você transformou logo para a unidade grama. Quilo, 1000 gramas. E está a 0 graus Celsius. Se está a 0 graus Celsius, calor latente. Calor latente que provoca a mudança de fase. Quando o gelo chega a 0 graus Celsius, ele sofre o que nós chamamos de fusão. É a passagem do estado sólido para o estado líquido. Vamos que vamos, meu povo. Sabendo que o calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama, então L, calor latente, 80 calorias por grama. Qual a quantidade de calor em calorias absorvida pelo gelo entre os instantes de 0 a 100? Justamente no gráfico de 0 a 100 é onde a temperatura se mantém constante. Olha, gente, a massa, 1000 gramas. Mudança de fase, calor latente. Calor latente de fusão, 80. E que ele quer saber a quantidade de calor. A quantidade de calor é igual a massa multiplicado pelo calor latente. Gente, essa expressão daqui, QML, Q é calor, M é a massa e L é o calor latente. Para não esquecer, quem melou, que mulher, que macaco lindo. Q é quantidade de calor. M representa a massa. E L é o calor latente. Ei, professor, e como é que eu vou saber se vai usar o calor latente ou o calor sensível? Você vai saber se tiver mudança de fase. Toda vez que a temperatura variar, é calor sensível. E a temperatura se mantém constante, calor latente. Então, nessa, seguramente é o calor latente. Vamos embora. Q, que é quantidade de calor, no lugar da massa. Ele disse que a massa vale quanto? 1000 gramas. Então, a massa corresponde a 1000 gramas. Vezes. E o valor do calor latente? 80. Compreenda, gente. Substituir no lugar de M, a massa, eu coloquei 1000 gramas. Multiplicado e o calor latente que é 80. 80 vezes 1000 dá 80.000 calorias. São 80.000 calorias. Significa dizer que 1 quilo de gelo, 1 quilo de gelo com calor latente de 80, para fundir completamente o gelo, são necessários 80.000 calorias. Respondendo como os cientistas, em notação, 8 vezes 10 elevado à quarta calorias. Não esqueça que calor é energia.
Calor sendo energia, existem duas unidades de calor: a unidade oficial e a unidade usual. Quando se fala unidade oficial, é a unidade do sistema internacional. Se calor é energia, a energia é dada em joule. Mas existe também a unidade usual, que é caloria. Nessa questão, a resposta foi na unidade usual. 80.000 calorias, que é a unidade de calor. Meu povo, teórica. Vamos exercitar agora uma questão que é questão teórica. A prova do Enem também trabalha com contexto e trabalha também com muitas questões teóricas para verificar, na realidade, o aproveitamento conceitual do nosso aluno. Vamos embora, povo do EducaPE. Um grupo de amigos compra barras de gelo para aquele churrasquinho num dia de calor. Como as barras chegam com algumas horas de antecedência, alguém sugere que sejam envolvidas num grosso cobertor para evitar que derretam demais. Aí ele pergunta, é sugestão? Vê, a barra de gelo chegou bem antes do churrasquinho começar. Aí um colega disse, coloca no cobertor para poder isolar. Então ele quer saber qual alternativa é a coerente. Primeiro, vamos perceber a ideia de fluxo. Você tem a barra de gelo e você tem o ambiente. A barra de gelo e o ambiente. O ambiente está mais aquecido e a barra de gelo menos. Então o que é que vai acontecer? O calor se propaga de onde para onde? Geralmente do mais quente para o mais frio. Então eu tenho que isolar. Se eu vou isolar e colocar um cobertor, eu vou, tipo assim, não permitir que o fluxo de calor venha do ambiente e faça o gelo derreter. Então essa sugestão é excelente, porque ele tem que ser grosso para poder diminuir o fluxo de calor. Então ele quer saber se a sugestão foi boa? Foi, porque ele vai funcionar como isolante térmico. A alternativa é, ela faz sentido, porque o cobertor dificulta a troca de calor entre o ambiente e o gelo, retardando o seu derretimento. Tu tem que lembrar que o fluxo de calor está ligado a três coisas: ao coeficiente, a área, temperatura e espessura. Então, por isso que o cobertor tem que ser espesso, porque a espessura é maior, diminui o fluxo. Quer dizer, a liberação de calor do meio para o gelo. Agora eu quero que a gente vá julgar as proposições. Quando eu falo assim, julgar as proposições, é dizer se ela é certa ou é errada. Lembre-se, antes de julgar, tem aquela ideia dos tipos de calor que nós estudamos anteriormente. Calor é energia em trânsito. Calor se propaga do corpo mais quente para o mais frio. Quantas formas são? 3. A condução, a convecção e a irradiação. A condução acontece nos sólidos e é o transporte de energia, sem o transporte de matéria. A convecção é todo mundo junto, fluido e energia. Acontece também nos líquidos, vapores ou gases. Então, tanto a convecção quanto a condução precisam de um meio material para ocorrer. E a irradiação é a única que ocorre no vácuo. Então, temos 3 processos. Aqueles que precisam de um meio é a condução e a convecção. Pensando nisso, olha a primeira afirmativa. As paredes das garrafas térmicas são espelhadas para que evitem a transmissão de calor por condução térmica. Errado. Elas são espelhadas para você não ter a irradiação, para você perder o calor, não por irradiação, porque a condução precisa do meio. A condução precisa do meio para ocorrer. As paredes são espelhadas para minimizar a perda por irradiação térmica, refletir mais. Segunda proposição, pessoal, ao colocarmos a mão próxima à base de um ferro elétrico quente, sentimos a mão queimar. Isto acontece pois a transmissão de calor entre o ferro e a mão ocorre principalmente por irradiação térmica, verdadeiro, porque o calor se propaga. Não é necessário que a mão esteja em contato com o ferro.
A energia passa através do ar, ela utiliza através do ar. Então nós temos aí a convecção e a irradiação. A convecção, como ele perguntou, ocorre principalmente por irradiação? Não, porque tem a irradiação e tem também a convecção térmica. Muito bem, falso. Pensamento do dia: somos mortais imortais porque criamos juntos obras que nos sobrevivem. O mestre Albert Einstein. Recapitulando, então nós sabemos que calor, no estudo de hoje, é energia térmica em trânsito, e a ideia de calor é você imaginar as correntes de convecção térmica. Não esqueça disso, porque o ar frio ele desce, e o ar quente ele sobe. E se for na convecção, essa transferência de energia com a transferência de matéria, ela tem um nome chamado de convecção térmica. A convecção térmica ocorre nos líquidos, vapores ou gases. São 3 processos que o calor pode se propagar: condução, convecção e radiação. Vamos abrir agora espaço para nossas queridas perguntas dos nossos guerreiros alunos. Bem, professor, sou Isabela Mota, do Colégio Cônego Jonas Taurino, Peixinhos, Olinda. Um abraço para esse pessoal do Colégio Jonas Taurino. Um abraço, gente, guerreiros da Escola Regular Cônego Jonas Taurino. Boa tarde, professor. Porque quanto mais frio for o local em que estamos, preferimos nos cobrir com lençóis mais grossos? Boa pergunta, Isabela. Justamente por causa do fluxo de calor. Porque o fluxo de calor é inversamente proporcional à espessura. Então o cobertor tem que ser mais grosso, mais espesso, para que o fluxo seja menor. Se o corpo humano estiver mais aquecido, ele perde calor para o ambiente com menor fluxo, com menor perda. Então, um abraço mais uma vez ao pessoal do Colégio Cônego Jonas Taurino, os guerreiros. Vamos para outra pergunta. Outra pergunta dos alunos do colégio, não, né? Então, basicamente é isso, gente. Nós estudamos os princípios da propagação do calor, o princípio do fluxo de calor, fluxo da ideia de que movimento. O fluxo de calor é energia passando de um corpo para outro. A primeira condição para que tenha calor são as temperaturas serem diferentes. E não esqueça uma coisa, a unidade que eu te falei. Existe a unidade usual e a unidade normal. Já que o calor é energia, se o calor representa energia em trânsito, calor é energia. Quem diz que é energia térmica em trânsito. Quando fala em calor, se fala em energia térmica. Se é energia térmica, toda grandeza pode ser representada através de 2 unidades. Existe a unidade oficial, que a gente chama Joule. A energia pode ser dada em James, Prescott, Joule. E existe a unidade calorias, que é a unidade usual, chamada de calorias. No popular, no nosso dia a dia, nós usamos caloria. Ei, rapaz, estou fazendo uma dieta, vou ter que perder tantas o quê? Caloria. Mas a gente sabe que existe uma unidade entre caloria e joule. Como assim, professor? Cada uma unidade de caloria vale aproximadamente 4,2 J. É a relação que existe entre as unidades. Então, o objeto de hoje foi basicamente isso. Entender que a primeira condição para que 2 corpos troquem de calor são as suas temperaturas serem diferentes. E o calor se propaga sempre mais quente para o mais frio. Até se estabilizar. Os corpos buscam chegar no equilíbrio térmico. O que quer dizer equilíbrio térmico? Mesmo potencial térmico. O calor é energia que se propaga de 3 formas: condução, convecção e irradiação. Quais são os processos que precisam de um meio para acontecer? Condução e convecção. E qual é o único que pode acontecer num vácuo através de onda de calor? Irradiação. Os fluxos de calor.
Bem, pessoal, muito obrigado por hoje. Continue estudando. Deus ajuda a quem estuda. Obrigado, meu povo.